ainda de pé, você perda tempo para a sua Bíblia, o livro do qual escreveu Mateus, capítulo é o de número 13, glória a Deus, a parábola do semeador. Creio eu que muitos irmãos aqui já conhecem a parábola do semeador, mas hoje, para a glória do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós vamos entender algumas coisas dessa parábola, que muitas das vezes passa despercebido. E quando você ouvir, preste atenção o que você é dentro dessa palavra. Amém? É fácil entender a Bíblia? Não é? Mateus capítulo 13. Então hoje nós vamos entender a hermenêutica de Cristo. Vocês entenderam? Explicou? O que nós iremos tratar aqui hoje da palavra de Deus é como Jesus prega. Por que as pessoas não entendem? Por que às vezes você ouve a palavra e aquilo soa tão natural, como se você já tivesse conhecimento de muito tempo daquilo? Por que a Bíblia é difícil para uns e não é para outros? Por que alguns conhecem tanto e muitos conhecem pouco? Por que a gente fala tanto e as pessoas não guardam? Essa parábola do semeador fala isso. Por que as igrejas têm pouca gente e o mundo está cheio? Por que a gente pede tanto para alguém vir e ele só diz não? É isso que essa parábola diz. Só que muitas das vezes, quando pregado da maneira que nós queremos falar, não é retratado o que realmente quer dizer isso. Nós devemos tomar cuidado. Eu quero ler junto com os irmãos, em Mateus capítulo de número 13, o versículo de número 15. Podemos ler, amém? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu... Feche os olhos com a cabeça. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus que nós oramos, estamos diante da Tua presença, pedindo ao Espírito Santo a direção. Senhor, fala, Senhor, nosso Espírito Santo nesta hora. Senhor, nos dá, Senhor, o Teu conhecimento, abre a nossa mente, nosso coração, para que venhamos compreender, guardar, Senhor, e praticar a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, amém. Os outros pessoas, todos o seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Eu quero ler o texto com os irmãos, para que os irmãos venham compreender. Mateus capítulo 13, verso 1, acompanha todos comigo. Tendo Jesus saiu de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra e deu fruto, caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30, a 60 e a 30. E outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O verso 10 diz assim:
E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai-vos, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. O que é a hermenêutica? É a ciência de você explicar o texto. Eu quero que você entenda algo. Como que a gente lê a Bíblia? De pé ou sentado? Como que você lê a Bíblia? De pé ou sentado? E quando você vai pregar? No tempo de Jesus, você não lia a Bíblia. Você ouvia a palavra. No tempo de Jesus, ninguém sentava de costa um para o outro. Sentava ao redor de quem explicava a palavra, para que todos estivessem atentos ao que seria dito. No tempo de Jesus, não era qualquer um que poderia pregar, explicar a palavra. Tinha que ter conhecimento de leitura, conhecimento histórico, conhecer o Pentateuco. Cristo vem anunciando na sinagoga. O que é sinagoga? É aquele que lidera, é aquele que leva o povo, que leva o rebanho. O rebanho é uma sinagoga. Então, aquele que vai liderar aquele povo é uma sinagoga. Então, quando Jesus ele se reúne com aquele povo, ele vai falar das leis mosaicas, tanto que os textos que Jesus está lendo é Isaías, são textos dos profetas. A Bíblia fala, Jesus falou muitas das vezes dos profetas, que quando ele vai retratar isso no Velho Testamento, é a lei dos profetas. Se cumpre toda a lei e os profetas. Agora, quando ele começa a explicar, eu quero que você entenda o porquê que eu falo hermenêutica. Às vezes você ouve os nomes, então, pastor não conheço, ele está sentado para mim. Se você estudar, leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia.
tem a pessoa de Cristo pregando. Talvez você já se perguntou alguma vez na caminhada, mas o que Jesus quer dizer da figueira? O que Jesus está falando aí? O que significa isso? Jesus sabia que havia públicos ali, de uma maneira que você vê. Diversidade de pessoas, de pensamentos, de inteligência. Você não vai poder aprender muito se você não tem condições disso. Pastor, está chamando nós de outro nome? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem gente que não quer aprender. Não dá para ensinar aquele que não quer. Mas aquele que tem sede do conhecimento é notório. Ele aprenderá com mais facilidade. Conhecimento gera conhecimento. Sabedoria gera sabedoria. E a falta de interesse gera preguiça. E quando você tem preguiça, não se faz, não aprende, resume a vida. Jesus, ele começa a pregar, e Jesus, ele vai usar no seu tempo tudo que está à sua disposição. A ciência da pregação é extrair do texto, de maneira clara e objetiva, que o pregador, ele compreenda o texto e aplique o texto para as pessoas. Então, quando ele lê um texto, ele diz para todo mundo: se assenta. Quando ele quis se assentar, presta atenção, eles tinham o costume de toda mensagem, de toda conversa que fosse séria, todo assunto que é relevante, não se conversa de pé, se conversa. Quando alguém vai dar notícia que você está devendo muito, ele fala: senta, para não cair, né? Quando a pessoa, a primeira coisa que ela te fala, quando o assunto você não vai gostar, fala: senta um pouquinho aqui, vamos conversar. Quando fala senta, fala: pronto, lá vem. Quando vai tratar das coisas de Deus, o pregador, ele se levanta, ele anuncia a palavra. Ele entrega o papiro, ele entrega o rolo que foi lido ao ajudante que está ali. Ele recolhe e guarda. Agora ele não tem mais a mensagem na mão. A mensagem agora é explicada através do conhecimento. O porquê do coração. É disso que Jesus está falando. É aonde está a semente. É o que está dentro que ele vai expor para quem está do lado de fora. Então ele precisa conhecer o que está dentro de si para poder lançar sobre o outro. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não têm percebido. Então, ele também se assenta, porque o assunto agora é sério. Pastor, então por que nós, quando estamos na igreja, pregamos de pé? No nosso país nós temos esse costume, as igrejas evangélicas, de quem ministra ficar de pé. Mas algumas igrejas se ministram sentado. Não é errado. Mas quando se ouve, todo se assenta, se acalma. Quando se ouve a palavra, não pode ter gritaria. A palavra é momento de prestar atenção. Quando a palavra ela vai ser explicada, nós devemos estar com a mente atenta. O porquê que muita gente vem para a igreja e não consegue firmar a igreja? Porque não é a igreja que firma as pessoas, é a palavra. Então, quando nós convidamos, até foi lá, até a palavra até falou, mas não fica não. Não quero não. Jesus, ele vai explicar de maneira clara, simples, só que diferenciando os ouvintes. Existe diferença para quem ouve a Bíblia. A Bíblia é para todos. O reino é para todos. Ninguém quer falar isso.
A palavra é para o reino. A casa do Pai, Jesus diz que há muitas, mas nem todo mundo quer ir para o reino. A Bíblia diz que Deus é Pai, mas nem todo mundo quer ser filho. Quando nós estamos no momento da palavra, muitas das vezes a mente vai para outros lugares. E às vezes o culto acaba e você diz: o que foi falado? E Jesus pregava para pessoas iguais a nós. Só que os tempos eram diferentes. Nota-se algo que eu disse aqui. A palavra estava na mão do pregador. E quem estava ouvindo tinha a palavra em sua mão? Eles eram se dava muito valor porque a palavra era lida. E não era qualquer um que poderia ler a palavra e explicar. Para você sentar e aprender com eles passavam por uma purificação. Tomavam-se um banho. E hoje, que todo mundo tem a Bíblia, e chega nas igrejas com a Bíblia na mão, mas não conhece a palavra. O tempo onde não tinha Bíblia, mas tinha o ouvinte. Pastor, mas hoje tem muito mais crente do que antigamente. Mas antigamente crente morria, hoje crente foge da peleja. Antigamente crente clamava ao céu, o céu respondia. Hoje crente está apanhando o diabo. O porquê? Crente aguentava a frustração, crente aguentava a perseguição. E hoje, falou de mim, não vou mais lá. Pisou no meu carro, eu dou um chute. Quanto que nós temos hoje de crente desviado? O porquê? Porque a igreja não presta, você é igualzinho. Não se culpa os outros pelas nossas falhas. Ou olhamos para Cristo ou olhamos para o homem. Se olhar para o homem, cai. Paulo disse que aquele que está de pé só cuide para que não. Ele não disse cuide da vida do outro. Cuide da tua. Quem vai para o céu é você. A salvação ela é individual. E nós devemos compreender o que Jesus fala. E há uma deficiência muito grande desde o começo de tudo isso. E Jesus conhecendo a deficiência do povo. Porque existe um algo. Ele conhece o nosso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves. Eu quero que você entenda que quando Jesus está aplicando esta parábola ao caminho, quando o semeador sai a semear, eles plantavam grãos. Você já viu uma plantação de arroz, como o pessoal da China faz? Faz aquelas divisões de água, nos morros. Eles também fazem desse jeito, em lugares montanhosos. Mas as divisões são de pedras. Fazia-se uma divisão de pedra, os muros em declive, e enchia-se de terra. Então ele ia fazendo como se fossem ruas, e enchendo de terra. E os
semeador, ele vinha com a semente e jogando a semente. Alguma daquela semente estava caindo no meio do caminho, outras do ladinho, outras em cima das pedras, outras nos pés de espinhos que estavam no centro da outra colheita. Era isso que Jesus estava usando, algo que eles viviam e conheciam. A Bíblia fala sobre dois caminhos: o caminho estreito, que leva à vida eterna, e o caminho largo, que leva. Eu costumo trazer uma parábola quando eu explico esse texto. Eu digo que o caminho largo é o shopping center, não é? A porta de vidro é grande, é bonita, tem tudo que você quer lá dentro. Tem de tudo, tem carro, tem moto, tem mulher, tem amante, tem tudo, irmão. Tudo que você procura está lá, dentro de um lugar quadrado, grandão, bonito, arrumado. Um monte de gente lá, que está devendo até o pescoço, está lá andando, o pescoço duro. Está lá. E a porta estreita está onde? Está escrito: exige saída de incêndio. A porta estreita é a saída que muitos não conhecem. Entra no shopping, só vê a porta lá. É porque nunca experimentou passar pelo fogo, senão procuraria a saída. A igreja é o que? O corpo de bombeiro na terra. Porque o corpo de bombeiro tem que saber onde estão todas as saídas de incêndio. Porque quando o negócio pegar fogo, ninguém lembra da porta larga, porque a multidão vai se atropelar. Mas a saída de incêndio é segura. Na saída de incêndio você não vê o fogo, você não escuta gritaria. Na saída de incêndio vai te dar um lugar. Quando você descer não tem beleza. Quando você descer não tem vitrine. Quando você descer não tem escada rolante. Você vai cansar a perna porque é difícil subir, é difícil descer. Mas quando tu abrir a porta, vai ver o sol lá fora e vai dizer: estou livre de ser queimado. Essa é uma parábola colocada nos dias atuais, para que as pessoas entendam o que é a parábola dos dois caminhos. Então Jesus está usando aqui algo que eles usavam para cultivar na terra deles, para que eles entendessem que Jesus falava com eles. Agora, quando Jesus está retratando a terra, a pedra, o espinho, quando Jesus está tratando o que cai na beirada dos pedregais, Jesus está falando de pessoas. Há pessoas que são como pedra, há pessoas que são como espinho, há pessoas que são como terra rasa, mas há pessoas que têm profundidade. Há pessoas que têm profundidade, mas só tem profundidade que está no caminho. Aleluia. Vamos lá. Quando ele começa a explicar, e ele está dizendo: enquanto semeava, uma parte de semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e lhe será dado. Aquele respondendo disse: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os curo. Quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus: o porquê que o Senhor está falando em parábola? A primeira resposta: a vós é dado conhecer os mistérios do reino. O que é mistério? Algo que ainda não tinha sido revelado. Então, aqueles que estavam próximos de Jesus, ele estava revelando as coisas celestiais. Agora presta atenção. Ele explica o porquê que o povo não pode. Porque o povo não quer acreditar. Se ele mostrar, eles não vão querer ver. Se eles falar, não vai querer ouvir. O coração está endurecido. O que é um coração endurecido? Eu já sei, já ouvi. Isso daí já conheço. Estou doutrinado. Tem nada a ver. Você encontra pessoas assim. E hoje tem muito mais do que antes. Porque essa parábola está tão propagada nos dias atuais que as pessoas não fazem ideia. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutarei, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar. E ele vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Quando a pessoa ouve, não entende, Jesus diz: vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Quando você não entende e não busca entendimento para aquilo que você ouviu, o diabo vem. Você ainda caiu ouvindo o que ele está falando? Isso é tudo balela. Vai embora, está perdendo tempo. Isso não é você não. Você não entendeu, você já está em dúvida. Aí vem aquele pensamento e você acha que é o teu pensamento que está falando dentro de você. Está fazendo o que aí? Olha o que ele está falando, tem nada com nada. Está fazendo o que aí? Vai para a tua casa. Vai viajar, vai fazer alguma coisa na tua vida. Você está cansado. É que vocês estão achando que o diabo vai vir feião, bichão. Não. Ele vai falar manso. Ele vai falar de um jeito que parece que faz parte de você. Porque a semente foi e ele está lançando a dele agora. É que as pessoas não percebem. Quando a palavra de Deus é lançada, o diabo lança a dele. Porque ele viu. Olha o que o texto está dizendo para nós. Ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo. Agora você volta. O porquê que quando a gente prega, você tem que conhecer e viver para poder explicar. Para que as pessoas entendam. A palavra não é para a gente ficar se alegrando, é para a gente se converter dos maus caminhos.
A palavra é para ser gerada consciência dentro de cada um de nós. E quando entendemos que erramos, que pecamos, o diabo não tem como titubear essa palavra. Porque já houve um conhecimento dentro de nós, na área que nós estamos errando. E ele não vai conseguir soprar no teu ouvido, porque haverá convicção dentro de você. Então, não tem mais o que ele fazer. Aleluia. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Você já viu pessoas que chegam na igreja e dizem: rapaz, tu prega muito, tu fala muito. Que pessoa de Jesus está cheio, até a tampa. Jesus fala aqui desse tipo de pessoa também. Aleluia. Os pedregais. Ele recebe a palavra, vem, mas não tem raiz em si mesmo. Como que gera raiz em cima da pedra? Não. Entenda o verso 20. Porém, que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Os ofendidos de igreja é pedra. Os ofendidos de igreja nunca terá raiz. Não aguenta perceber. Por isso que eu costumo dizer que não é fácil servir Jesus. Porque aqui é bem claro. Vai ter dias que você vai dizer assim: eu não aguento, eu não aguento, está tudo dando errado, está tudo virando de ponta cabeça. O que está acontecendo? Você está passando por um crivo chamado tempo. Você está passando pela observação de papai. Você está passando pela observação dos olhos daquele que é fiel, Jesus Cristo. Ele está te observando para saber que tipo de pessoa você quer se tornar no Evangelho. Glória a Deus. Acha que foi fácil chegar até aqui, irmãos? Presta atenção. Vamos lá. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Aleluia. E o que foi semeado entre os espinhos, aleluia, é o que ouve a palavra. Ele ouve. Jesus disse: ele ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas o sufoca e deixa infrutífero. Eu já falei isso aqui para vocês. Deus me abençoou. Deus me deu cuidado. O diabo está dando riqueza. Cuidado, que o diabo está dando fama. Cuidado, porque o diabo viu. O diabo também está estudando um por um. Desde o nascer até o dia de hoje. Ele está vigiando o teu passo, teu pensamento. Não
peguei aqui, vou pegar ali. Não caiu na prostituição, mas vai cair na mentira. Não caiu na mentira, mas no dia da perseguição ele cai. Não caiu no dia da perseguição, vamos tentar de outro lado. Se reúne no inferno, faz uma nova reunião e diz assim: vamos abençoar ele. Vamos dar para ele. Sabe o que o dinheiro faz com o crente? Não a maioria, mas a minoria que não vai para o céu. Quando ele não tem nada, ele vai para a igreja. Quando a primeira coisa que vem é o carro, ele vai para o shopping, vai para a porta, mas esquece qual é a porta de saída. Ele vai viajar porque tem dinheiro, ele agora tem que curtir com a minha família. Mas quando não tinha nada, passava necessidade. Ia com toda a família para a igreja. E se alegrava quando os irmãos se reuniam. Mas agora ele não precisa mais dos irmãos. Ele não precisa mais sentar na mesa com os irmãos, porque agora ele pode pagar uma mesa só para ele e comer sozinho com a família dele. Aí o diabo diz assim: é mais fácil pegar dando dinheiro para eles do que tirando deles. Porque em outras áreas não dá para tocar, porque a palavra está mostrando para eles. Eles estão vigilantes, eles sabem que nós pega ali. Mas quando nós dá o dinheiro, eles vão achar que é Deus. Quer saber? Quando que você tem um provém de Deus, o que te deixa egoísta? Quando aquilo que você tem traz egoísmo na tua alma. Quando você ganha, você não divide. Deus não dá para a gente, irmãos, porque a gente é melhor que o outro. Deus dá para a gente porque a gente sabe dividir. Deus dá para a gente porque nós é despenseiro. E quando nós dá, Deus aumenta. Deus abençoa mais e mais e mais. E o diabo diz assim: tira esse carro dele, dá um carro. Ele vai ocupar um tempo cuidando do carro. Dá um carro, ele briga com a mulher. Dá um carro, ele vai começar a brigar com os filhos. Quando o carro é velho, pode chutar, pode riscar, pode fazer o que for. Mas quando o carro é novo, você bate a porta e fica bravo. Muda o psicológico do homem, deixa ele tudo. Mexe com a mente da mulher porque ela se acha importante. Porque tem um carrão, uma prestação para 30 anos. Né? Tem status, mas tem uma vida de devedor por muito tempo. O diabo diz assim: ó, continua dando. Que desse jeito, daqui um dia, ele esquece da palavra. Daqui um dia ele esquece do compromisso que ele tem na igreja. Ele louvava no grupo, ele não vai louvar mais. Ele vai passear. Ele chegava cedo, agora vai chegar tarde. E ele começa a tirar de dentro de você o que mais importa. Quando ele tira o compromisso, você vai perder um algo dentro de você: o medo de pecar. Quando você perde o medo de pecar, o que o pai se dizia, está repreendido em nome de Jesus. Não tem nada a ver. Rapaz, isso daí. E aquela palavra é como se fosse uma história que contaram que está muito distante de você. O diabo, ele é estrategista. A Bíblia diz que ele é como um leão ao redor, procurando alguém. Ele não para, ele não desiste. Mas quando o crente desiste de ouvir a palavra de ir para a igreja, ele devora. Não significa que está de terno, gravado, de vestido, que está na presença do Senhor. Não significa que prega, louva bem, tem a presença do Senhor. A presença é diferente. Na presença, as coisas são diferentes, a palavra é outra. O compromisso com a palavra é compromisso com o céu, não é com o homem na terra. O compromisso com a palavra, quando o diabo não consegue tirar, sabe por quê?
para tirar a palavra do crente, porque o crente que guarda a palavra, ele tira da boca do inferno que estava se perdendo. A palavra tem poder. Então ele sufoca com as riquezas. Eu não tenho televisão. Sou criticado por muitos por causa disso. Digo para você, não tem, instrumento do diabo, é obra do capeta isso daí. Mas eu não coloquei uma proibição na igreja que não tem. Pergunta para mim o porquê. Porque é um saco do dia. Madrugada. Eu escutei assim, recém-convertido. Orava, eu e minha esposa de mão dada. Todo dia, 1 hora antes do termino, nós orávamos 1 hora de joelho no chão. Todo dia antes disso, não foi um dia dois, não. É anos. E um dia eu escutei assim, meu servo, tira essa televisão de dentro da tua casa. 3 horas da manhã, ela foi dormir com o cachorro. Você disse para mim assim, não tem nada a ver. Eu gostava muito de ver vídeo. Muito. Todo dia para jantar, os 2 filmes, né? Aí minha esposa, ela está pronta a janta, tinha caixas de DVD. É porque eu não estava bom na Netflix. Senão eu não tinha nem contato, ficava só na Netflix. Sentado, só tinha Vitória naquele tempo. Era eu e ela, o papai vai ver qual? Escolhe 3. O mínimo era 2. Jantava vendo filme, porque eu ia para a igreja. Se meu coração estava preso. Quando você está preso em algo, você não tem tempo para outras coisas. Quando algo toma conta do teu coração, você não tem tempo para a família. Você não tem tempo para os amigos. O Senhor mandou tirar, até hoje eu tirei. Pastor, você tem vontade de comprar 42 polegadas? Eu acho muito bonito. Mas pastor, por que você não compra? Porque a minha vontade de ir para o céu é maior do que a vontade que eu tenho de ficar sem fazer nada. Pastor, é pecado? Pergunta para Deus, não conheço o teu coração. Mas eu digo para você que há muitas coisas consagradas nisso. Que está ali para entreter, para tirar o tempo das pessoas. A verdade que eu vou lhe dizer, só tem mentira. Quer viver na mentira? Fica vendo filme. Se encanta com aquilo que está programado para mexer com a tua mente. Pastor, o que é que Jesus fez com você depois que você parou de ver a TV? Começou a mostrar os demônios para mim. Mandou eu ir nas casas, ver um monte de gente demoniada. Você perdia 2 horas, 3 horas na TV. Vou fazer você ficar até de madrugada orando na casa dos outros para tirar o diabo. Eu estava muito descansado, mas quando eu cheguei na presença, eu descobri que tinha muito serviço. Tem muito trabalho. Pastor, o que isso quer dizer? O que te sufoca hoje? O que está tirando o teu tempo? O que está tirando a tua visão das coisas de Deus? O que tira os teus olhos do céu? O que está te afastando de Jesus? É o teu trabalho, é a tua família. Você tem que estar atento com aquilo que o inimigo está usando de artimanha para tirar de você o reino. O reino é para todos, mas nem todos vão ver. Porque muitos não estão preocupados com a. Quando a gente ouve a palavra e guarda a palavra e anda pela palavra, o diabo não. Pastor, por que com o senhor o negócio é diferente? Porque aqui dentro tem palavra. Aqui dentro, quando vem do lado, lembra da palavra. Ei, Paulo diz, no livro de Efésios, capítulo de número 6, que dentro do meu coração tem uma espada. Para poder ir para lá,
Espírito é a palavra. Verdade. O diabo tenta de todas as maneiras. Há um tempo atrás, eu acordei e estava perdendo tudo. Estava construindo um barracão e eu orei ao Senhor e disse: Senhor, tira tudo de mim. Só não tira a tua presença. Eu não pedi riqueza, eu não pedi nada, eu não pedi dinheiro. Tira tudo isso, mas não tira a tua presença de mim. Eu quero ter essa paz. Por que eu estou tão angustiado sobre coisas que vão ficar? Tira. Naquele dia o irmão João me convidou para jantar na casa dele. Quando eu peguei meu carro e saí, era um dia de sábado à tarde. Cheguei na esquina e escutei assim: eu cuido de ti. Eu fui embora para minha casa, aqui essa palavra no meu coração, tomei um banho, se arrumei com a família, fui para a casa do irmão João. Pastor José me manda uma mensagem da Assembleia de Alvareci. E eu abro aquela mensagem. E alguém diz assim naquela mensagem do WhatsApp: se Jesus fosse cantar para você, que eu conheço, eu cuido de ti. Eu fechei os olhos. Quando eu escutei a mesma palavra sendo cantada, eu fechei os olhos. Eu sabia que Deus estava falando comigo naquele momento. Porque eu havia orado naquela tarde, eu havia dito para o Senhor: tira tudo. Deus, Ele não quer tirar, Deus, Ele quer te dar. Só que quando o inimigo vem e você começa a se achar demais, se crescer demais, Deus, Ele vai deixar você ir até onde você quer ir. Você quer descobrir o que tem no fundo do mar, Ele vai deixar você descer. Só que quando você chegar lá embaixo e ver que não tem fogo para voltar, eu quero ver você clamar Ele no meio das águas. Existem coisas que nós não devemos pagar para ver. Porque existem situações que nós não vamos conseguir clamar mais. Existem situações, irmãos, que depois de gerada dentro de nós, a gente não consegue voltar. Existem situações dentro da família que se a gente deixar prosseguir, irmão, e a gente mesmo não pagar um preço, não vai ter volta. Não terá mais volta. Eu fui para a igreja naquele dia, no próximo dia. No meio do caminho eu falei: Deus, eu não tenho, o Senhor usou minha filha, fala comigo. No meio do caminho, ela sem saber de nada. Eu não abro meus problemas para a família. Para que meus filhos não percam a alegria que eles têm dentro de si. E descubram o que é problema logo cedo. E eu estou indo, ela disse: pai, Deus colocou uma palavra no meu coração. Uma menina que andava certinho. Eu falei: fala. Quando ela abriu a boca, a minha carne arrepiou. Eu comecei a tremer e querer chorar, mas eu sou calmo, seguro. Esfriei a lágrima ali, irmão, para não chorar na frente dela, da mulher. Fiquei firme no volante. Não podia nem piscar que vazava. E ela disse assim: eu falei: pode falar. Ela abriu a boca e falou assim: meu servo. Aleluia. Eu falei: Espírito, ele me respondeu. Ele tomou aquela mim e disse: meu servo, do teu financeiro cuido eu. Ela não sabia de nada. Da tua família cuido eu. Aleluia. Meu servo. Eu tratava na boca daquela menina. Irmãos, cada vez que falava meu servo, eu arrepiava do pé à cabeça, irmão. Aleluia. Irmãos, começou a mexer por dentro. E ele dizia: tão somente meu servo faça a minha obra. Não para a minha obra, meu servo. Continua. Não para, continua. E verás que eu sou o Senhor. Eis que vou eu fazer um rebuliço. Verás como eu mudo a tua história. Eu entrei, o irmão vai lembrar, foi um culto de ensinamento que eu chorei o culto inteiro e eu falava: Jesus é fiel, seja fiel comigo. Seja fiel porque ele é fiel. O diácono olhou para mim e falou: a primeira vez que eu vejo o pastor chorando, foi a primeira e a última. Talvez você diga: o que tem a ver isso? Escondi a palavra onde?
falou assim com Deus? Porque a minha força não está na riqueza. Porque a minha força não está no dinheiro. Porque a minha força não está na minha mulher, não está nos meus filhos, não está no meu pai, não está na minha mãe. Mas a força que foi gerada dentro de mim, a fé está em Cristo. Aleluia. Quando você entende o que é amar a Deus sobre todas as coisas, você vai entender que nada daquilo que você veio perder se compara a perder ao Espírito Santo. Mas quando você entende o que é perda, e quando você está disposto a entregar a sua vida totalmente, o maligno ele vem de todos os lados, como veio na minha vida, mas na hora da angústia, diz a palavra que ele é bem presente. Na hora da angústia, tu vai clamar, e você vai saber que o céu te ouve e responde para você. Na hora da angústia, você vai falar com o pai, e ele vai te tratar como um filho. E o inferno inteiro vai ter que assistir. O Senhor te levantando, o Senhor te honrando. Aleluia. Ele sabe aonde vai bater. Ele sabe como vai mexer na tua casa. Sofri muito depois por causa da minha filha. Mas entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, é tua. Aleluia. Estava me dando trabalho um dia que eu falei, Senhor, é tudo. Põe a mão do Senhor, eu só aconselho se o Senhor me der palavra. No outro dia Deus revela, minha filha cai endemoniada dentro da igreja. Pastor, o que significa isso? Eu entreguei para quem sabe cuidar. Eu entreguei para quem conhece o oculto profundo e escondido. Eu entreguei para aquele que um dia deu promessa. Eu entreguei para aquele que falou que um dia eu usaria de maneira tremenda sobre a terra. Eu falei, Senhor, eu não tenho condição de cuidar. Senhor, eu vou ensinar o que o Senhor me dá. Cuida dela para o diabo não roubar a semente. A semente não é minha, a semente não é tua. Quando nós anunciamos, a semente é dele. A palavra é dele. A glória é dele. Entenda isso. Eu vou só falar de Jesus. Então fecha a boca, não fala não. Porque o que eu semeio, irmãos, é para você ir para o céu. O que eu semeio, quem me deu falou, cuida, porque a semente é valiosa. Cuida, porque a semente vai dar conta. Aleluia. Vocês acham que não vai dar conta do que prega? Esses pregadores pregando mentira, dizendo, vem do jeito que você está, fica do jeito que você quer, a casa é tua. Vai dar conta. Vai ter que dar conta. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam. A sedução, o que é seduzir? Vou falar de um jeito simples. Sedução é aquela pessoa que gosta de artifícios. É aquela mulher que você olha e diz, você fala, Jesus. Quando você olha, você fala, que maravilha. Isso é sedução. Se prepara tudo para enganar o outro. Não é assim? Minha mãe dizia, você só vai descobrir com quem você casou quando você acordar com ela. É desse jeito. Então, irmãos, cuidado com a sedução desse mundo. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Cuidado para você não querer ter tudo aquilo que você não pode. Quer ser rico? A maioria do ser humano quer ser rico. Pastor, o que o senhor quer? Eu quero que Deus não me deixe da maneira que eu cheguei. Uma pessoa que sonhava e não podia ter nada. Hoje eu sonho e ele realiza. O que eu quero, ele me dá. O que eu peço, ele abençoa. Quando eu tenho um problema, ele resolve. Eu estou mais que abençoado. Por que eu preciso ser rico se eu não vou levar nada? Por que eu preciso ter 10 carros se eu não posso andar nos 10? Você sabe por que eu cedi o terreno para a igreja? Eu paguei 100 mil no terreno. Talvez as pessoas
Porque se eu der, todo mundo quer. Só que entre eu dar para um outro e entregar a obra, eu entrego a obra. Aí você vai dizer o porquê. Porque eu ia comprar mais um. E para que eu quero tanto? Se eu moro sozinho. Às vezes, os nossos olhos começam a enxergar muito demais. Não é pecado ter as coisas. Mas os cuidados que você vai ter pode afastar tudo. Eu tenho mais do que eu preciso. Quando meus filhos chegam a uma idade, Deus me dá a condição de dar para eles. Eu acredito na honra que Deus dá. Glória a Deus. E Deus conhece o desejo do meu coração. É que a palavra seja propagada. É que os irmãos tenham liberdade para ministrar. Sei que alguém fale, saia daí. Desça do altar. Que eu passei, eu não desejo para ninguém. Então eu estou te explicando nessa noite como que funciona a vida. Cuidado, para tudo aquilo que você quer ter, você não escolha a cadeia mais bonita para você ficar preso nessa terra. Pastor, mas eu não tenho. Deus pode te dar. Mas por que Deus não dá as coisas para a gente? Porque às vezes não é o tempo. Porque devemos aprender. Ouvi falar que a pessoa doou alguma coisa é fácil. Sabe por quanto tempo, quantos anos eu passei apertado? Já teve tempo de eu ter carro e não ter dinheiro para abastecer. Mas o carro nunca ficou sem gasolina, porque Deus sempre tem um jeito de me abençoar. Presta atenção nisso. Não deixe as coisas deste mundo te sufocar. Vai tirar o foco do céu. Eu quero que você reflita. Você não louva por quê? Reflete, não louva por quê? Não adora por quê? Não evangeliza por quê? Não fala de Jesus por quê? Eu quero que você reflita, o que está te sufocando? Qual dos problemas te pegou? Pé do irmão foi pesado? A fofoca te machucou? Agora eu vou mudar. Por que você deu ouvido? Por que você foi fraco? Esse evangelho não é para frouxo. Esse evangelho não é para medroso. Esse evangelho não é para ficar com mimimi. O dono desse evangelho morreu crucificado para você ter liberdade para anunciar ele. O dono desse evangelho foi cuspido, foi apedrejado. O dono desse evangelho venceu o diabo para te dar poder e autoridade. Glória a Deus. Aleluia. E o que nós estamos fazendo com esse evangelho? O que nós estamos fazendo? Preste atenção. Somos escolhidos. Bem-aventurados porque ouvimos o que os profetas não ouviram. Estamos vendo com nossos olhos que os profetas não viram. Chegamos no tempo do Espírito Santo de Deus. Temos a presença do Espírito Santo. O diabo chega e diz: eu não posso tocar por causa dele. Ele quem? O nome dele é Espírito Santo de Deus. Está presente, está na casa, está na obra, está contigo. Entenda isso. Não posso tocar nele, não posso tocar nela, porque o Senhor está guardando. O guarda de Israel não está dormindo. Ele está com os olhos atentos sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas vendo qual é a tua atitude mediante os problemas. Ele não vai chegar antes e nem depois. É no momento. Quando acabou tudo para Jó, tinha uma vez, estou falando de Jó, né? Quando acabou tudo para Jó, não tinha mais jeito, não tinha mais o que arrancar, não tinha mais o que fazer com Jó. Jó dá uma palavra.
a mulher de Jó fala, ele diz: falas como uma louca. Deus só queria algo que concretizasse dentro de Jó a certeza, para o inferno saber que de quem serve a Deus pode arrancar tudo, mas o que está dentro não tira, o que está dentro não muda. E quando ele tem a certeza, aí, irmão, Deus ele vê que em você a confiança. Pode ter riqueza que não corrompe, pode andar no caminho pecaminoso que ainda prega e não se corrompe. O que Deus quer é que o homem não se corrompa com as coisas deste mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro a 30. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Como você vai compreender a Bíblia se você não ler? É necessário que você tenha em suas mãos a palavra do Senhor e que nesta palavra você venha meditar e que nesta palavra você venha estar atento. E quando você compreende, é na compreensão que o Espírito Santo dá para cada um de nós. Como que eu vou compreender se eu não acredito? Quando Jesus ele está expressando essa hermenêutica de Jesus, é a ciência de pregar usando coisas dentro do texto e da convivência que as pessoas têm. O que temos hoje que o inimigo está usando para tirar as pessoas da presença e da sã doutrina. Note como as igrejas mudaram. Igreja hoje está parecendo saúde e beleza. É um querendo ser melhor que o outro e o diabo aplaudindo. Eu te faço um desafio. Tenha uma vida de oração. Ore durante um ano. Todo dia. Eu te convido a orar antes de dormir. Entre 11 e meia-noite e 1, você entrega a oração. Fale com Deus. Reclame com o Senhor. Fale do que foi bom, do que foi ruim no teu dia. Pergunte as coisas do céu. Para você ver se não haverá resposta. Para você ver se dentro de um ano, quando você estiver andando, vai ter alguém do teu lado dizendo: ei, vai por aí não, muda o caminho, ali está perigoso. Ei, não escuta não que ele diga. Ei, pode ir que eu estou lá. Você vai começar a escutar. Sabe quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz: aquele que de madrugada me busca. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus está perdido para que você o ache? Não, é você que não sabe o caminho. É você que não sabe que rumo tomar para encontrar o Senhor. Quer falar com Deus? É madrugada dentro. Quer falar com Deus? Irmãos, parece fácil, mas não é. Não é tão simples como as pessoas estão falando. Não é. Estão brincando com coisas que eles não conhecem. Estão falando de um Deus que eles nem sabem o agir dele. Falam do Espírito Santo, não tem intimidade nenhuma com ele. Falam de Jesus porque conhecem esse nome, mas não conhecem a pessoa de Jesus. Verdade. Nome qualquer um cita. Deixa eu te perguntar uma coisa. A maioria das pessoas está dizendo: não, é a graça.
Sabe o que é a graça? Na minha interpretação, eu vejo a graça como o caminho mais estreito que já teve. Verdade. Sabe o que é a graça? Paulo diz que não é motivo para libertinagem. Sabe o que é a graça? Antes você podia adulterar e chegar ao divórcio. Sabe o que é a graça? Você não pode olhar e pensar mais. Sabe o que é a graça? É onde o Todo-Poderoso, através disso, está olhando dentro do coração. Porque a obra não salva, o dom não salva. Na graça, isso não conta não. Eu posso pregar, posso conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e ir para o inferno no final. Isso é a graça. Aleluia. A graça não dá motivo para a gente fazer o que quer. Porque a obediência, ela é devida a um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Estamos vivendo o Evangelho, faz o que quer, fica do jeito que quer. Presta atenção. Hoje nós temos muitas igrejas abrindo. Pastor, você é contra? Não, melhor igreja que puder. Verdade. Não é? Só que qual é o intuito de abrir igreja? Eu te pergunto, Deus mandou abrir? Porque quando Deus manda abrir um negócio, ele se responsabiliza pela obra. Quando Deus manda abrir é porque ele vai estar dentro. Quando Deus manda colocar o barco na água é porque ele já está aí esperando. O que está acontecendo? As pessoas preparam altar bonito, mas por dentro está sujo. As pessoas preparam a mensagem mais eloquente que pode ser pregada, mas não vive o terço do que fala. Verdade. Presta atenção, irmãos. Agora, qual é a tua interpretação da Bíblia? O que você quer aprender de Jesus? Já vou encerrar. Quando o Espírito Santo me converteu, eu disse duas coisas. Senhor, eu quero ter duas coisas que eu não tenho. A primeira é paz. Eu não conheço esse negócio. Me dá paz, porque eu não sei. Desde quando eu nasci, eu não sei o que é isso, Senhor. A segunda é, eu sei como é a igreja, eu nasci na igreja. Me dá força para suportar o que eu vou ter que passar lá dentro. Tá achando que é fácil ficar com vocês comigo? Vocês não risaram, né? Isso aqui é a maior arca de Noé que está sobre a terra. E o povo fala que ela não existiu. Não. Ela existe. Ela ainda está na terra. E um dia papai vai fechar as portas dessa arca. E quando chegar esse dia, vai ter muita gente dizendo: deixa eu entrar. A porta que ele tranca, ninguém abre. Vai estar trancada do lado de fora. Verdade. Aleluia. Pastor ladrão não vai estar dentro. Missionário que sai na missão para arrancar a lã das ovelhas não vai estar dentro. Verdade. Pregador que cobra por aquilo que não é dele não vai estar dentro. O pecado não vai estar lá dentro, seja da maneira que for, em quem for, não estará lá dentro. Porque quem vai estar dentro naquele dia é alguém santo, é o Espírito. Presta atenção. Que caminho você está? Quem é você? Uma terra rasa? Que o sol vai consumir a semente? Pedregais? Que nunca terá raiz profunda? Você nunca olhou para alguém e disse assim: por que não vai? Por que não vai? Por que não consegue? Por que não consegue? Eu não pergunto assim, não. Eu falo: Jesus, quem é? Eu fui um pastor esses dias pregando, os irmãos estavam lá, e eu lá fazendo
fazendo um serviço bem quietinho, fiquei quieto. Falei, Senhor, estou trabalhando. Não está isso. Eu escutei isso. Deu certo. Eu não estou nisso. Não sou eu. Virei as costas. Falei, deixa esse negócio para lá. Deixa eles com a mentira deles para lá. Com os povos deles para lá. Hoje é tarde. Uma pessoa chegou para mim e mostrou no Instagram de quem estava ministrando. Presta atenção. De camisa regata na academia, fazendo um joinha assim, mostrando os músculos do peito. Na igreja ele é pastor. E a Bíblia diz: conheça o seu. Mas muitos não se preocupam com isso. Como pode um cego que é outro cego? Ambos os dois cairão. É bem claro isso, não é? Ambos os dois cairão no buraco. Eu quero te dizer uma coisa. Sabe que a maioria das pessoas tem medo? Vou virar crente e vou sofrer, vai. E cuidado. Porque tem gente que tem muita coisa quando vem para a igreja, perde tudo. Mas vou perder. Vai. O porquê? Quando vindo a tentação, a assolação, a perseguição, a calúnia, quando chega a murmuração, quando chega a dúvida, isso tudo vem para quem vem para a presença de Deus. Então as pessoas têm medo. Só não entende uma coisa: Deus não precisa tirar nada da gente. Deus não precisa tirar nada, mas Deus permite que o diabo toque naquilo que é. Mas se você ficar firme, talvez você dizia assim, até que estava bom, mas você vai olhar para outra vida e vai dizer, agora está melhor. Você sabe por quê? Quando Deus abençoa, é Deus cuidando de você. Quando você conquista, é você dando uma vida inteira para manter. As bênçãos de Deus é diferente das conquistas humanas. O inimigo, ele vai dizer, você convertido, você na presença, buscando, e o Senhor dizendo, olha lá, é um bom obreiro. E o diabo dizendo, é um bom obreiro, porque você tirou ele lá quando ele estava lá e dá aquilo para ele. É bom obreiro, porque você tirou os filhos da droga. É bom porque você conseguiu um casamento. Deixa eu dar um site novo lá para você ver. Vai te negar na tua cara. Aí, o teu problema é você não confia em você mesmo. Eu costumo dizer aqui na igreja, eu tenho fé que vocês têm fé, mas vocês não têm fé que vocês têm fé. Não deu para entender nada. A minha fé é que vocês vão estender a mão e vai, mas vocês não têm a fé que vocês têm fé. Aí vocês estendem a mão e não acontece, aí eu digo, estenda a mão, irmão, porque vai acontecer. Aí ele diz assim, como é que Jesus? E sai. E quem expulsou? Vocês. E essa fé está dentro de? Porque tem dúvida. Se você pode. Porque tem dúvida. Se você recebeu. Porque tem uma dúvida. Isso é Bíblia. Guarde a palavra no teu coração. O inimigo ele vai vir para tentar tirar. Não se preocupa não. Diga para ele, não estou firmado em nada que eu terreno. Não estou firmado em nada do que eu tenho. E se Deus permitir tirar, você terá mais.
dívida. Eu falo, isso não rouba minha paz não, isso não me compra não, para ficar para lá. Começou a dar dor de cabeça, rapaz, é só dinheiro, fique para lá, perturbe o teu não. Um me perturbou um tanto, disse para ele assim, ó, essa mixaria não compra minha paz, vai embora. Ele, vai embora. Aí eu olhei para mim e falei, rapaz, vai embora. Fiz um serviço, um cara depois veio falar para mim, não sei o que, eu falei, Lidiane, vai lá no caixa, pega o dinheiro, devolve para ele. Aí ele, não, quieto, fica quieto, devolve o dinheiro. Ele, você está reclamando de eu arrumar teu carro, montar teu carro e devolver teu dinheiro? É isso que você está reclamando comigo? Ela foi lá, pegou ele, toma, vai embora. E não me procure nunca mais, viu? Vai embora, vai embora. Alguns aqui me conhecem um pouquinho mais e sabem as coisas que eu faço. Vai embora, vai embora. Não, aqui não, diabo. O que você quer fazer não vai fazer comigo, não. Não estou à venda, já fui comprado. Olha o preço santo e puro, imaculado de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Amém? Amém. Vamos se de pé. Medita na vida. E antes de ler, ore, peça ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero entender para mim poder ensinar. Não queira também só aprender para você. Não serve para nada. Então aprenda para ensinar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui presente. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. Eu sou chamado de bobo. Eu sou chamado de mentiroso. Irmãos, as pessoas falam que as coisas que acontecem na igreja é tudo mentira. Eu dou risada. As pessoas não mandam nas casas. Sabe? É porque eu acho hoje, né? Falar com uma igreja desse tamanho, chegou já no exterior. Uma igreja desse tamanho, que muitas das vezes está resolvendo coisas. As pessoas falam assim, como pode? Deus pode. Jesus pode, o Espírito Santo pode. Então se alegre por servir a esse Deus que tem solução para todos os problemas. Aleluia. Aonde o diabo atacou, hoje já caiu por terra. Amém? Coração da fé, estenda as tuas mãos. Senhor Deus, é o nome santo de Jesus Cristo que oramos e pedimos ao Senhor mais as tuas livramentos, as tuas bênçãos. Que o Senhor venha guardar sobre cada irmão e irmã. Que o Senhor venha repreender sobre as setas, as obras do maligno, as opressões, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, meu Pai. Vai lançando por terra, Senhor, quebrando agora, Senhor, todas as obras, Senhor, malignas, desfazendo todos os lados, dá o livramento para cada um que aqui chegou, acampa teus anjos.